O arco-íris da Revolução. Em maio de 2023, os cubanos realizaram uma marcha pelas ruas de Havana para celebrar a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A medida foi instituída no país em setembro de 22, após a aprovação de um referendo popular que contou com o apoio de 67% dos eleitores. Embora a Revolução Cubana tenha operado profundas transformações na organização política e nas relações sociais do país, problemas como a homofobia e o machismo permaneceram intocados ao longo dos anos 60. O tratamento dispensado à comunidade LGBT pelo governo revolucionário cubano é alvo de muitas críticas. Existem muitas narrativas anticomunistas difundidas por setores da direita que são inteiramente falsas. Um exemplo disso são os boatos sobre os fuzilamentos de gays e de lésbicas. Isso é uma fake news. O Pensar História lembra aqui que há críticas, no entanto, pertinentes e até corretas à perseguição empreendida contra a comunidade LGBT nos anos iniciais do governo revolucionário. A afirmação de que centenas de homossexuais foram internados nos centros de readequação comportamental na década de 60 é, sim, verdadeira. Estima-se que cerca de 800 homossexuais foram internados nas chamadas Unidades Militares de Ajuda à Produção, as UMAPs, campos correcionais com uso de trabalho compulsório. Essas unidades operaram em Cuba durante 3 anos, entre 65 e 68. As UMAPs não eram voltadas exclusivamente para homossexuais, como muitos pensam. Elas abrigavam jovens em idade de ingressar no serviço militar e que fossem acusados de possuir afiliações ou comportamentos contra-revolucionários. Cerca de 25 mil pessoas foram internadas nessas unidades. Não obstante, os homossexuais internados eram submetidos a procedimento de readequação comportamental, e isso incluía desde um aconselhamento psicológico até uma reeducação dos modos e das posturas. Isso, claro, visando aproximá-los dos padrões então considerados socialmente adequados. As ações do governo cubano nos causam espanto e consternação até hoje, mas passaram desapercebidas lá nos anos 60. Isso porque, naquela época, quase todos os países capitalistas, todos reprimiam a homossexualidade de forma ainda mais severa. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, só deixou de classificar a homossexualidade como uma doença em 1990. Até então, as relações entre pessoas do mesmo sexo eram criminalizadas na maioria das chamadas democracias liberais. O governo dos Estados Unidos perseguiu duramente a comunidade LGBT durante o período chamado Terror Lilás. Mais de 200 mil pessoas foram presas. Homossexuais eram registrados em listas públicas de pervertidos e eram proibidos de atuar no serviço público norte-americano. Entre as décadas de 1950 e 1970, vários estados dos Estados Unidos aprovaram o uso da castração química para punir homossexuais. Leis autorizando terapias de conversão, incluindo lobotomia, choque elétrico, também foram promulgadas. No Reino Unido, mais de 65 mil pessoas foram condenadas ou enviadas para a cadeia sob a acusação de sodomia. Muitos foram submetidos a castigos hediondos, incluindo a própria também castração química. Caso notório é o do Alan Turing, um expoente da luta contra o nazismo, aquele mesmo do filme do Jogo da Imitação. Nações europeias permitiram que leis de perseguição a homossexuais, criadas por nazifascistas, permanecessem vigentes até os anos 90. A França prendeu 60 mil pessoas com base numa lei do regime de Vichy, de 1942, e a Alemanha prendeu 50 mil com base numa lei do Terceiro Reich. Em Cuba, a oposição de parte da sociedade às políticas repressivas levou o governo a fechar as UMAPs e a libertar os internos em 1968.
Nos anos 70, refletindo a atuação educacional dos movimentos sociais e a assimilação da revolução sexual no Ocidente, iniciou-se em Cuba um processo gradual de maior tolerância em relação às pautas dos costumes. Em 1975, o Tribunal Supremo de Cuba condenou o próprio governo cubano em um processo movido por um grupo de artistas gays que pediam indenização após serem demitidos do serviço público. O julgamento se tornou um marco legal, levando o governo cubano a reformular as suas próprias políticas. No mesmo ano, o governo cubano instalou uma comissão para discutir mudanças legais no campo da sexualidade. Em 1979, como consequência dessas discussões, Cuba se tornou um dos primeiros países do Caribe a descriminalizar as relações homossexuais. Em 1981, quase uma década antes da OMS deixar de classificar a homofobia como uma doença, o Ministério da Cultura de Cuba publicou um manifesto em defesa do amor, descrevendo a homossexualidade como uma variação saudável da sexualidade humana. Em 1986, a Comissão Nacional de Educação Sexual classificou oficialmente a homossexualidade como orientação sexual e determinou que a homofobia deveria ser combatida pelo ensino público. Em 1988, Mariela Castro, filha de Raul e sobrinha do Fidel Castro, assumiu o cargo de coordenadora do Centro Nacional de Educação Sexual, a CNESEX, órgão responsável pelas ações de apoio à população LGBT e de combate à homofobia. O Ministério da Cultura de Cuba passou a publicar literatura com temática LGBT e reforçou as ações em prol da proteção à liberdade sexual. Em 1993, Cuba instituiu cursos de educação sexual em todo o país, vinculadas a campanhas de combate à homofobia. Em 1993, o governo cubano financiou o filme Morango y Chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabio, denunciando o preconceito contra a população LGBT. Em 1995, um grupo de drag queens cubanas organizou e liderou a procissão anual do Dia do Trabalhador. Novas produções do governo cubano também buscaram visibilizar protagonistas LGBT, como as novelas O Jardim das Samambaias, de 2004, com um casal de lésbicas, e A Outra Face da Lua, de 2005, que destacava um casal gay. Em 2007, foi criado o Dia Nacional de Combate à Homofobia, celebrado no 17 de maio. No ano seguinte, os cubanos passaram a ser autorizados a alterar o seu gênero legal. O governo cubano também passou a oferecer gratuitamente operações de redesignação sexual e de terapia hormonal. Em 2010, Fidel Castro pediu desculpas pela perseguição aos homossexuais nos anos 60. Em 2012, Adela Hernández se tornou a primeira mulher transexual a ser eleita como parlamentar pela população cubana lá na província de Vidia Clara. Em 2022, os cubanos aprovaram em referendo o novo Código das Famílias. O documento legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo e autoriza a adoção de crianças por casais LGBT e também a barriga de aluguel, claro, sem fins lucrativos. 67% dos cubanos votaram a favor dessas mudanças. Também em 2022, Cuba se tornou o primeiro país latino-americano a instituir a comemoração do mês da história LGBT. Cuba está hoje entre os países que possuem políticas públicas mais avançadas em prol das comunidades LGBT. Após a visita de um representante ao país, a Associação Internacional de Gays e Lésbicas publicou um relatório afirmando, abre aspas, que não há repressão institucional à comunidade LGBT em Cuba e elogiando, novamente aspas, maior aceitação das sexualidades não normativas pelos habitantes da ilha. Cuba é hoje o país com a menor incidência de crimes contra transexuais nas Américas. No monitoramento de homicídios contra transexuais, feito em 2008 e 2016 pela Trans Respect, Cuba registrou
3 casos apenas de morte por transfobia. Não existe revolução sem liberdade sexual, e Cuba é uma prova concreta disso. Mas foi a revolução social que, de fato, libertou o arco-íris do amor em Cuba.